E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Quem fala aqui é o Gustavo Simas e esse é mais um episódio do Simascast, ou se você está escutando pelo álbum Marechal Randon, essa é a faixa podcast 2, como fazer e lançar um álbum. Então nesse episódio eu vou mostrar, nesse áudio eu vou mostrar como você pode começar a fazer, gravar composições, gravar suas canções e também distribuir nas plataformas digitais de música. Primeiro de tudo é interessante saber por que você lançaria um álbum, Quais são os motivos para você fazer o lançamento de algum álbum. Então aqui a gente fala não de álbum de fotos, mas de música. Então você pode ter diversos motivos, Pode ter um motivo só ou talvez nenhum, mas aqui com o que eu vou falar, a ideia é inspirar, ou dar alguns caminhos, algum guia de forma que você tenha alguma ideia para o lançamento de um álbum, se você já tem alguma ideia, alguma motivação para o lançamento de músicas. Então, dentre as possibilidades que a gente pode listar, pode ser simplesmente o desejo de se expressar, ou a vontade de compartilhar um conteúdo musical que você já tem há algum tempo ou que está fazendo agora, dependendo da circunstância e da situação, compartilhar esse conteúdo com demais pessoas para que elas também possam entender, aproveitar o material e ver se curtem e se identificam com o que você quer passar. Tem motivação financeira também, para se sustentar, ou talvez para ser algo a mais no currículo, Tem essas opções que a gente pode listar. Claro que tem várias outras opções. Você pode surgir e ter motivação e propósito para fazer o lançamento, mas independente de qualquer que seja ela, a gente pode discutir aqui, apresentar algumas dicas, alguns pontos que podem ser seguidos e que podem ser úteis no caso da produção de todo esse processo, Claro que também eu não sou expert no assunto, mas pelo que eu sei, pelo que o pouco de entendimento que eu tenho e que estudo, acho que podem ser interessantes as dicas que vão ser aqui apresentadas para quem quer tentar a sorte, ou tentar treinar as habilidades no mundo aí da arte independente. Então agora nessa parte vamos lá para o conteúdo e mostrar quais são as dicas e os caminhos que podem ser seguidos, desde a gravação, de ter as ideias, a gravação, a edição e até o lançamento e distribuição do álbum. Aqui no caso, só uma observação é que esse áudio aqui, muitas das dicas que vão ser apresentadas já foram apresentadas no outro áudio, outro podcast ou outra trilha aí do álbum Marechal Randon, que é como fazer um podcast. Então algumas podem ser repetidas, mas elas equivalem porque os dois são voltadas às ideias de trabalhar com áudio. Então a primeira dica aqui é entender o propósito, que é uma coisa que também foi dita lá em como fazer um podcast. E no caso, isso serve não só para quando for fazer composições, mas qualquer coisa na vida, vida pessoal, acadêmica, profissional. Então entender as motivações acaba facilitando a temática que vai ser envolvida nesse álbum, as ideias dessa obra. E claro que embora possa ter também diferentes vertentes a serem exploradas, é interessante ter um arco principal, ou uma temática principal envolvida, até mesmo para alavancar as criações, alavancar as ideias que podem ser acrescentadas, adicionadas aí nessa obra. Então isso vai facilitar também na definição da identidade, vai facilitar nas composições, na produção geral também, a edição de áudio, a mixagem, masterização depois, nas ideias que podem vir, e também na criação do visual, da parte do visual da capa ou de outras artes para divulgação. Outro tópico aqui é que você pode gravar independente do setup que tem. Claro que se tiver um estúdio com isolamento acústico, microfone, interface de áudio, monitor de referência e todos os outros adereços envolvidos, está perfeito, mas caso não tenha, tem a possibilidade de improvisar ou de utilizar o que tem à disposição. E claro que é necessário, preciso ter no mínimo algum dispositivo para gravação,
algum instrumento que saiba tocar, ou se não tiver instrumento, pode ser algum programa que a gente vai falar depois, que podem fazer instrumentos virtuais, e tem um computador com umas configurações razoáveis, né, mínimas, para poder ter os requisitos adequados na produção. Então, o dispositivo para gravação pode ser gravadores móveis ou qualquer aplicativo de gravação no próprio celular, né? Então essas são algumas das alternativas. Claro que pode ser microfone também do próprio computador, mas geralmente os microfones do computador, né, dos notebooks, não são tão não tem uma qualidade tão interessante, e às vezes eles também não conseguem captar o áudio em 2 canais, né, que é o áudio estéreo. É interessante também em relação ao isolamento que buscar gravar em locais que não tem muito barulho, para evitar ruído, evitar qualquer som de fundo que não seja desejável, e isso também facilita na hora da edição depois, né? Porque caso tenha muito ruído, muito barulho, isso vai dificultar, vai deixar mais trabalhoso a função da edição. Então as placas de espuma acústica não são muito caras, você pode encontrar aí por 30, 40 reais, dependendo da loja que for procurar. Então a função, né, o objetivo é só, a dica é pechinchar, né, tentar encontrar várias lojas aí que tem disponíveis essas placas baratas, ou se não tiver, se não quiser fazer aquisição, né, se o dinheiro apertar um pouco, também pode simplesmente tentar achar um local com portas, janelas e cortina fechada para criar uma espécie de ambiente isolado, né, para evitar os ecos e reverberação. Ou também tem algumas dicas. No caso, a gente tem aqui, por exemplo, um canal no YouTube que é PMM, que é o Paulo Edições, na produção musical, e ele vai explorando em vários vídeos a tentativa dele de montar um estúdio, um home studio, né? Então ele tenta montar até uma cabana, tem um episódio que mostra, tenta montar uma cabana com panos, com lençol e colchão em volta para tentar cancelar a reverberação da sala, e tem várias outras possibilidades a serem exploradas também. É claro que pode também tentar montar uma cabine acústica com qualquer material de isolamento, né? Ou até mesmo no guarda-roupa, tem gente que reaproveita o armário para poder fazer cabines assim. E tem outras dicas, né? Tem outras recomendações que tem por aí, que, por exemplo, caixa de ovos pode ser também um tipo de material isolante, para fazer o isolamento acústico, mas no caso não é tão recomendável, porque na maioria dos casos não funciona bem, que ele, por conta da porosidade, né, de algumas características que o material não possui. Então, mas caso você queira fazer mesmo assim, pode tentar, né? Pode ficar à vontade para ver se funciona. Então, outro tópico, seguindo aqui na linha do caminho da produção, é escolher as configurações apropriadas de gravação. Então, quando a gente está trabalhando com áudio relacionado à música diferente de áudio só voz, é interessante escolher as melhores opções de gravação. Então, em relação à extensão do arquivo, ao formato, é interessante escolher .wav, né, .wav, ou .flac, ou qualquer outro tipo de extensão que não tenha perdas no áudio, né? Porque tem várias outras extensões, por exemplo, .mp3, que tem perdas no áudio. Ele deixa mais compacto, claro, o armazenamento fica mais facilitado, porque o tamanho do arquivo fica menor, mas isso acaba perdendo a qualidade também. Então, em relação à taxa de amostragem também, que é outro ponto interessante a ser focado e destacado aqui, que é interessante ter no mínimo de 44 kHz, que é 44 kHz, né, a qualidade de CD, né? Claro que pode ter taxas de amostragem maiores, como outras taxas de amostragem que tem aí acima de 100 kHz, mas 44 é o mínimo. E muitas vezes, em muitos casos, já é uma qualidade bem legal. Profundidade de bits, no mínimo aqui 16 bits. A gravação é interessante fazer em 2 canais, né, gravação em estéreo, e tem que ver se o microfone tem essa possibilidade, né? E no caso, essas informações aqui podem ser um pouco complexas para quem não tem nenhum conhecimento na área, para quem está iniciando agora, mas todas essas informações tem disponíveis nos programas, né, aplicativos de gravação que a gente possa utilizar. E também fica a sugestão, né, mesmo que caso você não entenda todas essas configurações, fica a sugestão para estudo e para aperfeiçoar o trabalho depois, eventualmente, quando for produzir mais coisas, né?
Então, próxima dica, próximo tópico é aprenda alguma coisa sobre edição, né? Então a gente tem vários programas que a gente pode citar aqui de produção de áudio, no caso FL Studio, Ableton Live, Cubase, Pro Tools, Reaper, Studio One, são alguns exemplos de DAWs, né, ou DAWs, que é o acrônimo para Digital Audio Workstation, que é a estação de trabalho de áudio digital. E eles são os programas que oferecem assim, infinitas opções, funcionalidades para produção, geração de música com instrumentos virtuais, opções para masterização, né, mixagem. Então tem todas essas possibilidades e claro que é necessário ter um estudo, seja buscar algum curso por fora ou tentar aprender por conta própria. E esses softwares, um detalhe é que são pagos, mas alguns deles oferecem trial ou uma versão de demonstração, né? Então cabe a você também explorar isso e tentar identificar qual é a opção mais vantajosa no seu caso. E de todo jeito tem outros softwares que são gratuitos, no caso o Cakewalk é um deles, né? O Cakewalk também oferece vários instrumentos virtuais para a criação das canções, ou o Audacity, que é um programa bem básico de edição de áudio, mas que oferece possibilidade de edição de boa qualidade. E no caso do Audacity, eu tenho no meu canal do YouTube uma playlist que ensina o uso desse programa, né, desse software de edição. Agora, para dispositivos móveis, né, para tablets, smartphones, entre outros, a gente pode destacar aqui alguns aplicativos que tem o GarageBand. No caso, o GarageBand até hoje, até aqui em maio de 2020, só tem disponível para iOS, né? E tem a alternativa para Android também, que é o Walkband. Só que no caso, esses aplicativos são mais só para fazer gravação de demos ou para fazer uma base do que posteriormente vai ser a ideia final, né, para gravação com instrumentos reais ou com instrumentos virtuais nas DAWs, né, nos DAWs com mais possibilidades e funcionalidades de produção. Então esses programas aplicativos servem mais só como uma base mesmo, para ter a ideia, para ter a inspiração. Outro tópico aqui é busque se registrar. Então é interessante, caso você queira e se interesse com relações de direitos autorais, que se registre aí como músico, ou compositor, ou arranjador, ou qualquer outra categoria que tem de artista independente. No caso, a gente pode verificar as associações que tem, por exemplo, a Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Artes, a ASIM, que é a Associação de Intérpretes e Músicos, a UBC, que é a União Brasileira de Compositores. Então tem várias outras associações também que permitem fazer esse registro e estão presentes na lista do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que faz a gestão desse conteúdo, né, de direitos autorais relacionados à música, né? E o processo é gratuito, pode levar algumas semanas, mas ele dá direito para que você se registre e registre as músicas com um código que é o ISRC. E o ISRC é o International Standard Recording Code, né? Um código que permite você registrar a música e ter o direito autoral sobre ela e, consequentemente, depois receber os valores, né, arrecadados pelos direitos associados a esse áudio distribuído. Então fica a recomendação aqui do canal do Alexandre Ricardo, que é um produtor fonográfico que disponibiliza no YouTube vários vídeos e playlists sobre direitos autorais em música e também sobre produção musical. Outro tópico que a gente pode destacar aqui é para você lançar para a maior quantidade de plataformas. Então, alguns sites de distribuição que a gente pode citar é o DistroKid, CD Baby, OneRPM, e tem vários outros que distribuem para plataformas digitais de streaming como Spotify, Deezer, Tidal, YouTube, Amazon Music, entre outros. Mas fica a recomendação aqui da OneRPM, porque ela tem um uso prático, assim, uma interface bem bacana, tem um suporte legal também, de caso qualquer dúvida, qualquer sugestão e crítica também relacionada a esse site,
É uma plataforma gratuita, diferente das outras, que no caso é necessária uma taxa, mas claro, mesmo sendo uma plataforma gratuita, ela acaba coletando um pouco mais de taxa sobre vendas e streaming em relação às outras sites, né? Então, e caso você não tenha associação naquelas instituições que foram citadas, que eu citei antes, a própria plataforma da OneRPM é capaz de gerar o código de SRC para a distribuição das faixas. E também ela gera o código de UPC, né, que é o Universal Product Code, que é relacionado ao código de barras do produto que vai ser lançado, né? E também a plataforma tem várias outras funcionalidades de gestão financeira, de relatórios de acesso diários, semanais, mensais e outras ferramentas para marketing também. E outras dicas finais aqui que a gente pode listar é que, por exemplo, covers ou versões podem atrair a atenção de outras bases de fãs. Então, e caso você vá fazer covers ou versões de músicas que já são conhecidas, isso pode atrair a base de fãs, e dependendo do arranjo pode ser, e do arranjo da produção também, né, a versão pode ficar melhor do que a original, mas fica o incentivo aqui é você também tentar fazer as próprias composições, né? Outra dica é que convidados são participações especiais que somam. Então, ter amigos ou outras pessoas envolvidas no álbum, seja no vocal ou no instrumento, em algum instrumento ou na produção, é interessante porque isso acaba somando no álbum. E também, quando você for divulgar, a marcação das pessoas acaba aumentando o alcance, né? Aumentando a visibilidade. E mesmo que as pessoas não estejam envolvidas diretamente, qualquer créditos ou agradecimento por inspiração ou alguma relação indireta de outras pessoas com a obra é interessante também, para depois fazer aumentar a visibilidade, né? E a última dica aqui é que é interessante utilizar as ferramentas disponíveis para aumentar o alcance. No caso, já uma outra dica também na parte de visual, se você tem alguma dificuldade ou não tem tanto conhecimento em design, tem uma plataforma chamada Canva que pode auxiliar nessa parte de criação de capa ou de criação de outras artes de divulgação. É interessante também fazer uma palhinha de algumas faixas, seja em vídeos no YouTube, no Vimeo, na IGTV ou em lives que você vai fazer, porque assim o pessoal já fica conhecendo um pouco o estilo e um pouco qual vai ser a vibe do lançamento antes de ter feito o lançamento efetivamente, né? E também contar histórias, né? Então toda essa tendência de storytelling atualmente, contar a história por trás da música já é interessante também para atrair olhares e ouvidos. E aqui agora em conclusão, finalização esse episódio de podcast, ou essa faixa também aí do álbum Marechal Randon, é que o processo, né, desde a composição até o lançamento, ele pode ser longo, pode demorar alguns meses ou anos, dependendo de eventuais circunstâncias aí, mas no final ele pode ser bastante recompensador. E é necessário entender também que fazer algo assim, uma obra nesse tamanho, a gente não consegue fazer de um dia para o outro, né? Não vai ser de um dia para o outro, de uma hora para outra, que vão surgir todas as ideias e tudo vai estar pronto de uma vez só. Então as dicas aqui que foram apresentadas, elas não são obrigatórias, claro, e com o tempo algumas delas podem se tornar obsoletas, né? No caso, principalmente relacionado à tecnologia ali, né? Formatos de áudio ou alguns programas, de repente, futuramente, daqui a alguns anos, tem um formato de áudio que é perfeito, que é a melhor qualidade e o mais compacto também, ou um programa de edição, né, um DAW que seja o melhor de todos, mas elas servem mais como uma inspiração, né, como um caminho para despertar as suas ideias e também despertar a vontade de criar e compartilhar conteúdo musical com outras pessoas. Então esse daí foi mais um episódio aqui do Simascast, ou uma faixa do Marechal Randon. Caso você esteja escutando pelo álbum, fica a sugestão de conferir o podcast lá no Spotify e outras plataformas digitais, ou se está escutando pelo
podcast, fica a dica de escutar o álbum também, o Marechal Randon. Então, caso você tenha curtido, compartilhe com os amigos. E pode seguir também no Instagram, que é o @tudoemsimas. No YouTube o canal é Gustavo Simas e o site é gsimas.github.io. E caso queira conferir outros podcasts que eu produzo, tem a Noveland, né, Noveland, que é sobre literatura, dicas de leitura escrita. Tem o do Releituras, que são áudio-poesias, né, áudio-poemas e textos curtos com sonoplastia, né, e sons de fundo. E esse podcast, né, esse áudio, foi também disponibilizado em versão de texto lá no Medium. Então vocês vão na plataforma medium.com e procurem pelo meu perfil, né, Gustavo Simas, ou então pelo título, né, que é Como Lançar um Álbum, que vocês já vão encontrar esse áudio aqui em versão de texto também, caso queiram deixar comentários por lá também, criticar, deixar sugestões. Então fica aí a dica, todas essas recomendações, e até a próxima, valeu!